Capítulo 3. Gravidez inesperada. Com o pretexto de cuidar da mais recente aquisição da família Gregori, a herança de Gorete por causa da morte de seus pais, Douglas encontrou motivos suficientes para ficar vários dias longe de casa, sem que a esposa pudesse reclamar. Devido à recente gravidez, não queria que Gorete o acompanhasse. Afinal, ir à fazenda seria muito cansativo para sua esposa e para o bebê, pois parte da estrada não estava pavimentada e o carro balançaria muito no chão de terra. Além disso, aquela fazenda traria a Gorete recordações de seus pais, e isso não lhe faria bem naquele estado. Ela deveria ser poupada. Infeliz e amarga sensação envolvia Gorete, a qual asfixiava sua dor recolhendo-se deprimida no quarto do casal, pensando na falta que sua mãe e seu pai lhe faziam em um momento tão importante como aquele, sua primeira gravidez. Agora, definitivamente sentia-se só. Não queria a companhia da sogra, mas disfarçava muito bem, e Dona Vitória, sabendo ser este comportamento relacionado à perda de seus pais, não se incomodava. Gorete se calava. Desconfiada das excessivas viagens de seu marido, tinha certeza de que estava sendo traída, mas nada dizia. Fustigando os pensamentos em grande repulsa por tudo o que vivia, embebendo os sentimentos em um luto que arrastava um arrependimento imensurável pela decisão tomada em se casar com Douglas. Iludiu-se pelos gestos gentis, pela generosidade passada por ele, fazendo-a experimentar emoções e paixões tão fortes que acreditava sentir um louco e incontrolável amor. Seus irmãos, depois da partilha da herança, esqueceram-se dela. Não tinha sequer uma irmã para compreendê-la. As cunhadas reclamavam de sua vaidade e orgulho pelo simples fato de Gorete ter estudo, ser inteligente e esnobar com suas prosas e versos nas falas. Não a queriam por perto. Estava sozinha, amargurada e sem esperanças. Sentia o coração oprimido. Somente lágrimas intermináveis corriam por seu belo rosto. Pouco tempo passou. Quando percebeu a mulher mais recomposta, Douglas decidiu que uma viagem seria de grande valor para recuperar seu ânimo. A esposa aceitou, mas algo havia mudado em Gorete e ninguém entendia o motivo. Certo dia, Gorete havia escutado parcialmente uma conversa entre os sogros, falando do pagamento a alguém pelo acidente sofrido por seus pais, e entendeu que o mesmo foi tramado, provavelmente pelo senhor Guilherme, que tanto queria aquelas terras. Douglas ligeiramente administrou a partilha da herança com os cunhados, e aquela fazenda foi a primeira coisa que sugeriu ficar para Gorete. Agora entendi o motivo de Douglas querer casar-se com ela tão rapidamente. Era no sombrio quarto do casal onde ela se isolava das recordações inquisidoras da sogra, da elegante postura social a qual deveria simular, a pretexto de astuciosos interesses nas reuniões sociais, das mentiras intoleráveis do marido que a traía e tantas outras coisas faziam Gorete ter a mente fervilhada de ideias tenebrosas, principalmente sobre a morte planejada de seus pais em um acidente. Ela queria vingar-se. Decidida, encarregou-se de ser tão dissimulada e evasiva quanto todos daquela casa, uma vez que não haveria mais quem a apoiasse. Não choraria nem reclamaria de qualquer situação. Julgava-se inteligente e saberia esperar o momento certo para uma desforra bem apropriada. Iria apresentar-se como uma mulher meticulosa, fala mansa, parecendo sempre afável para contento de todos. Não seria mais poetisa ou sonhadora, mas
no íntimo de sua alma, tramava audaciosamente atraiçoar, castigando-os quando tivesse oportunidade, mesmo demorando o tempo que fosse preciso, mesmo custando sua própria vida. O tempo foi passando. Nicole e Rociane trabalhavam duro, a fim do sítio voltar a produzir de novo, ao menos para a subsistência de todos. Os trabalhadores da fazenda de Douglas foram orientados a prestarem toda a ajuda possível. O capataz de total confiança cuidava pessoalmente das necessidades de que elas poderiam ter, emprestando inclusive máquinas agrícolas e empregados para os serviços pesados. Vagarosamente tudo começava a voltar quase ao normal. Rociane se controlava, mas em seu íntimo havia um desespero pela ausência de notícias de Tomás, seu marido. Desde a invasão de militares naquelas terras, todos os homens desapareceram sem dar qualquer notícia, com exceção de um dos dois irmãos de Tomás que foi encontrado morto, com tiro nas costas quando passava pela divisa do sítio. Tempos depois, o outro cunhado de Rociane retornou. Era madrugada e, sem ser visto, ele foi direto para a casa do sítio, onde morava com a esposa e os filhos. O homem apresentava grandes ferimentos, debilitado e fraco. Aos prantos, Rociane quase exigia do cunhado notícias de Tomás. Entretanto, ele estava confuso. Mal conversava e, quando fazia, era pausadamente. Traumatizado com a experiência macabra, sempre sem ação, de modo estático e com as palavras na mesma ordem, ele repetia: alguns homens foram presos, espancados, torturados com os piores métodos, amarrados por dias. Tivemos fome, frio. Um dia amarraram alguns que ficaram de joelho na frente de um pelotão de militares do exército e foram fuzilados. Mas e o Tomás? Intimava Rociane. Não sei. Não vi mais o meu irmão. Ele foi levado para outro lugar. Eu fugi. O homem encontrava-se nitidamente perturbado. 2 outros irmãos de Tomás retornaram, mas eles não foram presos e se esconderam por vários dias na mata. Também não sabiam dizer nada sobre Tomás, pois na fuga se separaram. Com o tempo, alguns poucos trabalhadores, os quais não haviam sido presos, voltaram. Não tinham, porém, notícias dele. Rociane entrava em um desespero silencioso, doloroso. Contudo, tinha que superar a dor e transformar a angústia em trabalho árduo, restando-lhe somente aguardar. Em plena época de estiagem, Douglas verificou em sua grande fazenda o abaixamento das fontes e os rios, no limite extremo de escassez, não tendo água suficiente para a criação. Rociane e Nicole, muito gratas pela ajuda do vizinho em tempos bem difíceis, permitiram que o gado atravessasse a demarcação do sítio para beber e comer naquelas pastagens ainda verdes, pelo privilégio da localização. Por reconhecimento ao favor prestado e com o consentimento das irmãs, Douglas providenciou a construção de longas cercas, a fim de seu gado não invadir a área agrícola do sítio, uma vez que também por agradecimento ele providenciou diversas prestações de serviços, com modernas máquinas agrícolas e a mão de obra de seus trabalhadores rurais para os cuidados devidos dos canaviais, laranjais e outras produções. Fora isso, Nicole e Douglas se envolviam cada vez mais. Dissimulado, Douglas explicou à jovem e à sua irmã que sua viagem ao exterior foi devido à procura de médicos e hospitais capazes de curar sua mãe. Mas tudo fora em vão. Ele afirmava que o problema cardíaco de Dona Vitória era incurável e se agravava dia a dia.
Rociane sentia algo errado, contudo não dizia nada. Nicole, apaixonada, acreditou piamente e só sofreu pela saudade. Comovia-se cada vez mais com a condição doentia da mãe de seu namorado. Entendia e aceitava os maiores e escabrosos subterfúgios, desculpas astuciosas usadas por ele a pretexto de não apresentá-la à sua família e assumir o compromisso. Por outro lado, mesmo chocada com a falta de notícias do marido e de alguns trabalhadores que desapareceram, Rociane orientava a irmã, avisando-a para não confiar em Douglas. Ora, ora, Rociane, é um absurdo duvidar da integridade do Douglas. Ele só não pede permissão para nostro Papa para firmarmos compromisso, perché Papa e Mamma estão in Itália. É compreensível esta situazione, certo? Expressou-se Nicole, nervosa, introduzindo palavras italianas na fala, pela irritação que sentia, e devido ao fato de sua irmã insistir em alertá-la tanto. Eu sei, entendo a situação. Nossos pais estão longe e não é possível obter as bênçãos e a permissão deles. Mas veja bem, Nicole, explicava Rociane com amabilidade na voz e sempre prudente. Se a mãe do Douglas é doente e praticamente está com os dias contados como fala, por que ele não traz o pai aqui para te conhecer, hã? O pai dele não é doente, certo? Eu soube que o homem já visitou a fazenda aí do lado. E o mais estranho foi saber que os empregados têm ordens expressas de Douglas para não falarem nada sobre o compromisso de vocês. Sabia? Claro, lógico que estou ciente. Mas Douglas me disse que o pai contaria para a mulher. Ah, ele não é molto sensato. Tanto que o signore Guilherme não lida com os negócios da família. Em outras palavras, Nicole disse, ele não é muito prudente, tanto que o senhor Guilherme não cuida dos negócios da família. Mas foi interrompida por um grito da irmã. Fale direito, Nicole. Por que insiste em falar como papai? Enervou-se Rociane. Que coisa! Já vivemos no Brasil tempo suficiente para não termos sotaque. E você inutilmente vem insistindo mais ainda em falar assim. Por que não se alfabetiza? Seria mais útil. Eu gosto de falar assim. E Douglas gosta de me ver falando assim. Deve ser aquela dona Josefina, velha benzedeira intrometida que está enfiando essas coisas na tua cabeça. Gritou Nicole, virando as costas para a irmã e deixando-a sozinha. Sem pensar, Nicole caminhou sem rumo. Quando se deu conta, estava a caminho da fazenda de Douglas. Em seu íntimo, queria notícias dele, pois era final de semana e havia mais de 20 dias que seu namorado não aparecia. Depois de boa caminhada, apreciou a nítida transformação das terras do sítio e, sem parar, continuou pensativa. Apesar desta mudança, ela pareceu não dar muito valor às palavras de sua irmã e, sorridente, andava a passos largos, meneando o corpo ao belo balançar do vestido comprido que se arrastava ao chão. E acompanhava o movimento dos longos cabelos ondulados, lindamente desalinhados e soltos. Ao chegar à fazenda com seu jeito fogoso e sensual, usando uma blusa que salientava seu colo exuberante, sorrindo pretensiosa e arrogante, perguntou ao empregado exibindo-se divertidamente com seu belo e forte sotaque italiano na voz firme: "E tuo patrone, signore Douglas, é qui?" Olhando-a, medindo-a de cima a baixo e disfarçando a intenção maliciosa,
O capataz respondeu ponderado e em tom baixo, na voz rouca: a senhorita me perdoa, mas não entendo muito bem sua língua. Quero saber se o teu patrão, o senhor Douglas, está aqui. Não, ele não vem aqui já tem dias. Tem algo que eu possa ajudar ou mandar os peões fazer para a senhorita? Porque seu Douglas deu ordem para ajudar a senhorita em qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo, desfechou sussurrando rouco. O sorriso desfez-se de imediato na face alva de Nicole, que disfarçadamente não demonstrou sua decepção pelo imprevisto. Austera, por perceber no moço um sorriso cínico, transmitindo má intenção ao olhá-la de modo diferente e desejoso, ela respondeu séria e com palavras firmes: não, disse sisuda com voz cortante com seu forte sotaque, tolhendo imediatamente a ironia que notou no rapaz. Não há nada que possa servir. Eu direi quando ouvir o Douglas sobre as prestatividades oferecidas por você, entendeu, hã? E quando ele chegar, diga que eu quero que me procure imediatamente, certo? Sim, senhorita, murmurou ainda com ironia. Pode deixar. Altiva, Nicole não olhou para trás, alçou a cabeça, agora fervilhando, com pensamentos preocupantes. Mas considerava-se forte, não ficaria angustiada e saberia aguardar. Douglas, por conta de reuniões e algumas comemorações, em companhia de seu grupo de amigos da alta sociedade e militares influentes que assumiam o poder, ainda mais por preocupações corriqueiras com seu filho de poucos meses, ficou por dias sem ir até a fazenda. Gorete parecia mais serena do que nunca. Certa noite em que Douglas ainda não havia chegado, estava entre o sono e a vigília, quando sentiu uma leve carícia no rosto. Escutou uma voz suave murmurar com ternura: precisamos de uma criança, o seu Igor. E o seu bebê? Sobressaltando, sentou-se na cama circunvagando o olhar assustado por todo o quarto, onde só havia as mobílias. A voz parecia uma tentação para que acordasse. Tenho certeza, murmurou assombrada. Alguém falou comigo. Olhando para o berço, perguntou: onde está meu filho? Levantando-se rapidamente, vestiu seu roupão e, enquanto amarrava, saiu do quarto, quase em desespero. Percorrendo corredores sob pouca iluminação, ela caminhou apressada até perto da escada, parou no patamar, olhou à sua volta e decidiu não procurar pela sogra, acreditando que estivesse dormindo. Este andar da casa era exclusivo para os dormitórios e não viu luz alguma clareando sob qualquer porta, indicando alguém acordado. Nenhum som, nenhum resmungo de seu filho. Guiada quase que mecanicamente por uma força estranha, Gorete desceu rapidamente as escadas, olhou em todo o andar de baixo e não encontrou ninguém. Aprofundando-se pelo interior da casa, dirigiu-se até a cozinha e saiu para o quintal, sem encontrar qualquer empregado. A noite estava bem escura, garoava. Uma agonia travava em seu peito. Dirigiu-se até uma edícula desocupada bem ao fundo do quintal. Percebendo que certa luminosidade parecia vir de lá, ela foi até a porta, sempre fechada e cujo interior jamais tinha visto. Um tremor dominou seu corpo, mas, encorajada, Gorete moveu vagarosamente a maçaneta e, para sua surpresa, não estava trancada como de costume.
Empurrando a porta lentamente, superando o medo, viu várias pessoas com vestes estranhas, encapuzadas de tal forma que não podia ver os seus rostos, caso elas não erguessem bem a cabeça. A maioria eram mulheres. Todos sonorizavam com a garganta o mesmo ritmo, vocálico harmônico, algo musical nunca ouvido antes, como que um mantra. Colocavam-se em formações geométricas diferentes, sendo que a última formação era de um círculo em torno de uma mesa, coberta por tecido púrpuro, semelhante a um altar e tendo sobre ele velas, adagas de estranhos formatos e tamanhos, apetrechos desconhecidos por ela. Um mal-estar dominou a jovem ao ver uma pequena pia de rituais ocultos. O que parece tenebroso no plano físico, na espiritualidade é quase indescritível de narrar, por ser hediondo, excessivamente pavoroso, terrífico. Gorete quase gritou. A aterrorizada recuou, mas foi vista por alguém que a chamou. Para sua surpresa, a porta foi fechada por uma pessoa que parecia aguardar sua entrada naquele recinto, mas também esperava sua tentativa de fuga. O que é isso? Gritava em pensamento apavorada. É algum ritual? Dona Vitória, trajada com o mesmo tipo de vestimenta dos demais, aproximou-se e tentou tranquilizá-la, conduzindo a nora para junto do círculo de pessoas. Vendo seus olhos arregalados no rosto pálido, disse-lhe com voz amena: Não tenha medo, minha querida. O que está vendo são só atividades ritualísticas para a ação de forças místicas, transcendentais. Onde está meu filho? Perguntou Gorete com firmeza e um misto de temor. Dormindo, afirmou a senhora em tom generoso e cativante. Quando entrei no seu quarto, você dormia profundamente. Não queria que fosse perturbado e pedi para a governanta cuidar do meu netinho. Aliás, Igor também dormia feito um anjo. O que está acontecendo aqui? O que é aquele sangue? Aguardávamos você a fim de fazer parte deste culto esotérico, restrito a um pequeno grupo bem exclusivo. É o momento de progressivamente você tomar conhecimento do conjunto de nossas práticas e rituais, para que entre em sincronia com uma mudança de consciência, comportamento e opiniões. Nada absurdo, Gorete. Como sabiam que eu viria até aqui? Antes de ouvir qualquer resposta, sentiu-se dominada pelo sentimento de ganância e de algum tipo de poder que a atraía. Apesar de certo receio, demonstrou interesse. O que ganho se ficar? Oh, meu bem, disse Dona Vitória com voz afável. Você é uma criatura especial, tem muitos dons que até desconhece. Como sabe, o dom somado ao conhecimento é algo supremo para o nosso grupo. Nossa fraternidade é secreta, pelo fundamento esotérico. Todo o saber é secreto, oculto. Você só tem de participar e aí gradativamente deterá todo o conhecimento necessário. Nossos trabalhos aqui, quando praticamos esses ritos, são para invocarmos entidades com seriedade, a fim de adorá-las, sermos gratos, fazermos oferendas. Também temos um caráter ativo com certas divindades que podem intervir na natureza para conceder-nos graças, bens e o controle do que quisermos, disse empolgada. Como também nós podemos direcionar uma espécie de castigo ou punições aos nossos inimigos, mas isso somente através destas divindades. Esses seres, os quais nem podemos chamar de espíritos, uma vez que estão acima disso, têm métodos próprios de proporcionar até as curas, revelar-nos o futuro. É algo com processos sobrenaturais, forças ocultas que governam o universo, a natureza. Não se assuste com os objetos que temos aqui. São oferendas ou utilizados para tais fins. Alguns também representam as próprias divindades. São utilizados para o que queremos obter. A jovem não disse nada. Uma outra mulher se aproximou, tendo nas mãos uma vestimenta igual à dos demais, e com um sorriso largo ofereceu a Gorete, que a recebeu. Hoje é um dia especial mesmo.
Dona Vitória falou de modo feliz. Temos aqui uma iniciante, uma neófita, às práticas de nossa fraternidade, que se dispõe ao contato de adoração e outras obediências, e gratificações às divindades que nos amparam. Na espiritualidade, criaturas sombrias enchiam o recinto de modo impressionante. Eram espíritos sem elevação, alguns instruídos, mas inferiores na escala evolutiva, pela determinação em fazer o que não é correto. Todos eles, apesar de apreciarem aqueles ritos de modo solene, tinham as feições rajadas de risos disformes. Expressões de terror os desfiguravam pelo estado de exaltação ao delírio, de pensamentos violentos conforme sucedia no plano físico. Cada encarnado possuía incontáveis espíritos a vampirizá-los durante e depois daquelas reuniões feitas em consideração às entidades às quais eram chamadas de divindades, assumindo tarefas horríveis em diversos setores da vida de cada um. Esses desencarnados consumiam-lhe as forças físicas sem que percebessem, pois repunham outras energias de constituição inferior para substituir o que foi sugado. Os encarnados, porém, não se davam conta. Tornava-se um ciclo vicioso, cada vez mais forte. E como um entorpecente, bebida alcoólica ou qualquer outra droga material que escraviza, a troca de energia entre encarnados e desencarnados alcançam imenso grau de viciação. A partir deste dia, Gorete assumiu uma relação com outras formas de conjunto de representações, ou atividades rituais supostamente capazes de interferir em tudo, até nos desígnios de Deus. O tempo foi passando. Longe da capital, Nicole pensava e se apresentava bem diferente de antes. Estava impaciente. Isso a fazia agir de modo bem estranho ao habitual. Sem ter notícias de Douglas, a bela italiana expressava-se com palavras ásperas. Parecia sempre nervosa e aflita em tudo o que fazia. Não suportando vê-la daquela forma, Rociane decidiu: Nicole, vem até aqui. Praticamente intimou a irmã mais velha sem gritar. Após Nicole aceitar entrar em casa, Rociane somente apontou para um dos quartos, indicando onde ela deveria ir. Fechando a porta, falou inabalável e determinada. Quando nossos pais foram embora e queriam levá-la, você implorou para ficar no Brasil, e eu garanti que cuidaria de você como se fosse minha filha. Mas acontece... Tentou dizer Nicole, porém foi interrompida abruptamente de modo como nunca viu antes. Cale-se, estou falando, exigiu Rociane com voz forte. Sente-se e me escuta. Está certo que não temos muitos recursos nem luxo neste sítio. Chove dentro da casa de todos, faltam roupas, mas ninguém aqui morre de fome. Sei que passamos dificuldades desde quando Tomás e os outros se foram. Não estamos melhores por você não aceitar mais ajuda que o Douglas quer nos oferecer. Ele poderia... Não aceito mesmo e acho que está na hora de recusarmos o que ele vem nos prestando há tempos. Ora, Rociane, não entendo os trabalhos que os empregados e as maquinarias do Douglas vêm fazendo aqui em nossas terras como uma esmola. Indipendente de nostro compromesso, Douglas oferta a noi beneficenza per vostro cuore bono, amichevole. Independente de nosso compromisso, Douglas oferece a nós assistência por seu coração bondoso, amigável. Rociane interrompeu arremedando-a ao traduzir o que Nicole falou no idioma italiano. Insatisfeita e ofegante, ela percebeu a reação trêmula da irmã tentando disfarçar. Sem que a outra esperasse, Rociane impôs-se, intimidando ao perguntar: Nicole, por que está tão nervosa? Só fala desta forma, miscigenando os idiomas para se exibir ou quando bem aflita, não é? Exige uma explicação. O que acontece? Eu não estou nervosa, reagiu.
Você não enxerga o que Douglas contribui nesse sítio como uma forma de pagamento por seu gado vir beber aqui nos últimos tempos. Antes ele nos beneficiava por ser um bom homem. E. E é isso, pronto. Andando em volta da irmã, que torcia as mãos num gesto afligente, Rociane a observou atentamente e, ao parar à sua frente, olhando-a bem nos olhos, com postura autoritária, segurança na fala e estabilidade na fisionomia serena, disse convicta: Como eu ia dizendo, Nicole, nós passamos por grandes dificuldades quando Tomás e os outros se foram, fugindo feito criminosos e acusados de guerrilheiros, quando só queriam defender estas terras valiosas, pela abundância em água, e os caçaram como bichos. Os militares atearam fogo nos canaviais, na pequena plantação destruída, até parte do laranjal já florescendo. Os animais que não comeram soltaram ou mataram por maldade. Por sorte, não nos molestaram como fizeram com as outras. Talvez por respeito à mãe do Tomás, que estava moribunda e por tanta reza que fizemos. Mas muitas casas dentro desta propriedade foram invadidas, algumas queimadas. Eles buliram as mulheres e as crianças. Mataram as que reagiram ou tentaram fugir, sei lá. E acamparam por toda parte. Eu já sei de tudo isso, interrompeu Nicole, insatisfeita. Não, acho que não sabe de tudo. Existem detalhes ocultos em toda essa história, em toda esta tragédia que vivemos. Eu faço questão de relembrá-la de cada um desses detalhes, para você saber aonde quero chegar e entender em que me baseio para afirmar, ou melhor, para acusar como vou fazer sem você me contradizer. Nicole ficou calada e atenta. Rociane continuou. Então, quando os militares foram embora, não vou me esquecer da imagem de destruição que vi. Ao sair desta casa era só miséria e dor. Sabe por que isto aconteceu, Nicole? Porque tinha gente de olho nessas terras. E gente influente, certo? Gritou ao perguntar. Ou o exército não viria até aqui afugentar os trabalhadores, matá-los e fazer o que fizeram para nos pôr medo. Tudo, exatamente tudo o que cultivávamos era para nos sustentarmos, e o resto vendido para pagarmos os impostos, comprarmos material para produzirmos novamente. Não tínhamos mais empregados. Eles se tornaram nossos amigos, porque viviam aqui e comiam o que a gente comia. Trabalhavam em troca de sobrevivência e não tinham para onde ir, por medo da repressão do governo maldito que temos. Nosso pai teve dó deles, todos com família, criancinhas. Eles sabiam das nossas dificuldades e simplesmente aceitavam. Sabiam que lá fora os patrões castigavam e matavam os que simplesmente pediam algum pagamento ou comida pelo trabalho rural. Mas eles não reclamavam de nada aqui. E sabe por quê? Porque sabiam que muitos pequenos produtores tiveram de vender suas terrinhas junto com os empregados e por bagatela aos grandes e ricos fazendeiros. Nesta região, creio que restamos só nós. Quando vi esta terra vermelha, seca, queimada, até os riachos estavam encarniçados. Falou com voz embargada, quase chorando. E minha sogra morta, as mulheres lastimando tanta crueldade. Elas estavam sem estímulo, sem forças e com fome. Todos nós tínhamos muita fome. As crianças, mocinhas, meninos. Lágrimas correram em sua face pálida e Rociane quase não conseguia falar. Infelizes, atordoados pelos estupros que algumas sofreram. Não tínhamos comida, era muita fome. Sabe, fiquei desesperada, desorientada.
Perguntei a Deus por que tudo aquilo. Até em você, a mais pertinaz, a mais teimosa de nós, eu via as forças minguarem e pensei que era o fim. Nessas alturas aparece o Douglas, amável e solidário, dizendo ter comprado a fazenda do Sintra Junqueira, o homem que nos infernizou a ponto de nosso pai desanimar e ir embora. Douglas a conquistou a cada dia. Eu ainda estava desesperada com o sumiço de Tomás, principalmente quando meu cunhado apareceu e, você sabe, eu não conseguia pensar, Nicole. Por ver o desespero que todas as mulheres pela fome que passávamos, pela falta de mão de obra, aceitei a ajuda oferecida pelo Douglas e, para que não parecesse esmola, deixei o gado vir beber e até pastar aqui. Afinal, o esterco nos serviu bem como adubo. Mas um dia eu entendi tudo quando comecei a relembrar os fatos. Foi quando comecei a ver a manada ir e vir, falava com forte emoção. Eu parei e as ideias começaram a ficar bem claras. Era isso. O Douglas também quer nossa terra. Não diga um absurdo desse. Não é absurdo, Nicole, é raciocínio. É só deduzir como tudo aconteceu. Diferente do velho Sintra Junqueira, rico e dono de várias fazendas espalhadas por esse Brasil afora, o Douglas não nos infernizou, mas conquistou você. Não é verdade? Gritou Nicole, levantando-se irritada. Douglas não me usaria para conseguir esta porcaria de sítio. Porcaria, mas tem água. Sem água? Sem gado bem tratado. Gado maltratado é prejuízo. Ele gosta de mim. Você está com inveja, Rociane, por eu ter um homem e você nem saber por onde anda seu marido. Manifestou-se rude, tentando agredir a irmã. Talvez Tomás se cansou de você, desta vida, e aproveitou que Papa foi embora e a oportunidade da invasão para sumir. O Douglas é diferente, é simpático, bondoso, educado e não mede esforços para me ajudar. Ele vai se casar comigo, ele prometeu isso. Impossível, minha irmã, afirmou Rociane com um tom piedoso na voz. Invejosa, vou te mostrar esse impossível acontecer quando estiver na igreja. O Douglas já é casado. Interrompeu Rociane abruptamente, a fim de trazer Nicole do mundo de promessas e ilusões para a realidade. Em seguida explicou: um homem casado não se casa novamente quando a mulher está viva. Ela é jovem, bonita e me disseram que eles têm um filho. Isso é sinal de que vivem bem. Nicole sentiu um torpor que a estonteou a ponto de cerrar os olhos, segurar a cabeça com uma das mãos e tentar encontrar algo em que se apoiar com a outra, acreditando que a tontura a faria cair. Amparada por Rociane, a jovem empalidecia a cada segundo enquanto seu corpo transpirava um suor gélido. Não conseguia falar. A irmã a levou para que se sentasse em uma cama. Estapeando-lhe levemente o rosto, pediu piedosa: Nicole, abra os olhos, abra. Respire fundo, olhe para mim. Nicole ensurdeceu e demorou algum tempo para reagir à súbita notícia. Não, balbuciou, segurando trêmula a mão de Rociane. Não é verdade, não pode ser vero. Ele não me ia... Fixando olhar lacrimoso na irmã, perguntou: quem inventou isso? Perdoe-me, Nicole, mas depois que tomei a frente dos cuidados com o sítio,
Apesar da dor pelo sumiço de Tomás, decidi lutar para conservar o que nos pertencia ainda. Pensando muito, comecei a achar estranho o esforço do Douglas para nos ajudar com o empréstimo de mão de obra, máquinas, compras de sementes e tudo mais. Considerei o fato do romance de vocês, mas sentia que tinha algo errado por não conhecermos ninguém da família dele. Essa história de que ele é casado foi invenção, não foi? Tornou Nicole. Não. Respondeu firme, mas piedosa. Mandei investigar. Lembra-se da Gorete, a única filha mulher do seu Sintra Junqueira? Ela quase não vinha para cá, só estudando na capital. O que tem a Gorete? Douglas se casou com a Gorete há mais de 1 ano. Depois do acidente que matou o seu Sintra e a mulher, os filhos se reuniram, fizeram a partilha dos bens, e a Gorete herdou esta fazenda. Como seu marido vem aqui para cuidar de tudo. Ela não apareceu mais, não quer vir aqui para não lembrar dos pais que morreram. Douglas é filho único, realmente. Conheceu Gorete quando quis comprar estas terras, assumindo o compromisso com ela. É viúvo do primeiro casamento, e a Gorete é a sua segunda mulher. Disseram que a primeira morreu no parto. Dizem que o interesse dele nas terras desta fazenda foi para investirem o dinheiro de sua família. Ele e o pai acreditam que terra é dinheiro guardado, e aqui não é tão longe da capital. Isso tudo pode valorizar muito um dia. Falam que eles têm muito dinheiro, que não é tão honesto, vamos dizer assim, pois eles têm muita influência com políticos e militares. Daí, eu deduzi que só poderiam ter feito o que fizeram aqui por quererem muito este chão. E quem fez foi gente influente. Não deve ser verdade, chorava Nicole sem acreditar. Por que inventaram isso? Não é invenção. Devido a Gorete viver estudando, quase não a víamos aqui. Ela era mimada demais, você lembra? O seu Sintra Junqueira e a mulher viajavam muito de um lado para outro. Os filhos eram quem cuidavam de tudo numa fazenda e na outra. Quase nenhum empregado ficou sabendo do casamento. O velho Sintra gastou uma fortuna na festa. O Douglas não quis deixar os pais morando sozinhos e decidiu viver na mansão que eles têm. O seu Sintra e a mulher morreram num acidente lá em Goiás, quando rodavam pelas estradas dentro de uma das suas fazendas. Detalhava Rociane com voz terna e paciente. Foi para não assustarem os empregados daqui e de outras bandas que os filhos não falaram nada sobre a morte do patrão, ficando os herdeiros à vontade para venderem as terras. Tinham medo de que, se os empregados soubessem, iriam embora por causa da tirania do governo, pela falta de direitos trabalhistas rurais. Eles poderiam virar escravos em vez de trabalhadores. Somente agora, e muito devagar, a notícia se espalhou. Só agora, com as coisas se ajeitando por aqui, foi que tive tempo ou capacidade de pensar no motivo de não contarem que o seu Sintra morreu. Fiquei pensando, por que a notícia demorou tanto para se espalhar? De onde o Douglas apareceu? Então, eu fui atrás de informações e me deparei com toda essa verdade imunda que ele vem escondendo. Nicole, dominada por um choro compulsivo, jogou-se sobre a cama cobrindo o rosto com as mãos enquanto chorava. Não fique assim. Eu sei o quanto seu coração dói por ter sido enganada por um infeliz desta laia. Nicole, mesmo que seus sentimentos digam que você o ama, pense que foi bom ter descoberto tudo a tempo. Chega de ser enganada. Eu prometi ao nosso pai que cuidaria de você. E vou cuidar. Sei que vai sofrer, mas isto passará rápido. Não, gritou, abafando a voz no travesseiro. Nunca passará. Vai sim.
dizia Rociane sorrindo e tentando animá-la. Você é uma bela ragazza, bela moça, como diz papá. Encontrará outro moço mais jovem, belo, e que não a enganará. Você não entende, Rociane. O que eu não entendo? Estou perdida. Ah, eu sou uma perdida agora. Espero um filho do Douglas. Rociane emudeceu. Sentiu-se entorpecer. Sentando-se ao lado da irmã e levando a mão à testa, disse quase sem fôlego: Santo Dio, non è possibile. Nostro Papa morire de desgosto. Santo Deus, não é possível. Nosso pai morre de desgosto. Sussurrou arrebatada pela notícia, sem perceber que falava tal qual a irmã, quando nervosa. É possível, sim. Tornou Nicole em lágrimas. Nosso Papa morrerá de desgosto, mas antes me mata. Morrerá de desgosto por ter uma filha. Um pranto compulsivo a dominou. Desalentadas, as irmãs se abraçaram e choraram, quase aos gritos, desesperadas com a situação.